A paz do Senhor. No meu caso, bom dia. Para você, se é tarde, boa tarde. Se você quer noite, boa noite. Eu fiz um trato com Deus. Quando Deus falou que eu ia pregar o evangelho, eu ri muito, porque se tinha uma coisa impossível, era eu pegar um microfone, subir num altar e pregar o evangelho. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo, eu ri uns 15 dias, mais ou menos, eu ria de debochar. E, sinceramente, eu não acreditava, eu ainda debochava. E Deus começou a usar profetas, usou inclusive um pastor, meu pastor na época, pastor Maurício, numa pregação onde, irado, Deus falava que eu podia até duvidar. Mas rir e debochar, de maneira nenhuma eu poderia rir, né, das promessas de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Era impossível para mim, de verdade, do fundo do meu coração, não tinha como eu pregar o evangelho. Estou sendo sincera como eu gosto de ser, né? Tenho poucos amigos por falar a verdade. Era impossível para mim. Não é que eu estivesse gostando, não era, mas era possível para Deus e hoje eu prego o evangelho, amém? Palavra que Deus, eu fiz um acordo com Deus. Então tá. Mas independente, olha a minha oração. Então tá, Deus, eu prego. Mas independente se eu for pregar ou não, eu quero que o Senhor me dê uma palavra todos os dias. E no dia que eu subir no altar e eu falar, e o Senhor não me der uma palavra, eu tiver que eu falar, eu não subo mais nesse altar. Porque se o Senhor vai me usar, eu quero realmente ser usada. Então, todo dia eu acordo com uma palavra, independente de eu ir pregar ou não. Hoje eu não vou em nenhuma igreja, vou ficar aqui em casa com a minha família, tem igrejas abertas. Nós estamos orando e clamando. E Deus me deu uma palavra. E Deus me deu por quê? A palavra, eu vou ler primeiro. Deus falou, a palavra está em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu acordei com essa palavra. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se mais, né? Limpe-se. A palavra de Deus, ela é o único texto que tem milhares de interpretação, porque a palavra de Deus, ela é viva. E a interpretação de hoje que Deus me deu. Quando o coronavírus chegou assim nas casas, se falava muito em lava a mão, lava a mão, lava a mão. E a minha família começou a rir, porque eu tenho um pouco de nojo, né? Eu até costumo botar poucos biscoitos dentro de um pote, né? Eu gosto de eu ir lá, eu mesmo servir o bolo para as pessoas cortar, porque eu tenho um pouco de nojo de ver um monte de mãozinhas dentro do pote pegando, né? Biscoito, mãos estranhas, pegando biscoito. Pera aí que eu vou explicar mãos estranhas. Pegando bolo, né? Porque por causa de formiga, eu gosto de cortar os bolos e deixar já num pote, a pessoa vai lá e pega já o seu pedaço, né? Eu faço muito bolo, não gosto de fazer bolo, eu gosto de comer bolo. E como eu gosto de comer, eu faço também. Então eu deixo lá no pote para mim, para minha família e para mim. Mas eu tenho um pouco de nojo. Então eu sempre falo, quando alguém vai pegar alguma coisa para comer, eu sempre falo, lava as mãos, já lavou as mãos. Então todo mundo sabe que se for da minha casa, essa é a regra da minha casa, amém? Cada família tem sua regra. Todo mundo sabe que se for comer alguma coisa, cada um com a sua regra. Tem que lavar as mãos antes, aqui a regra é essa. Então eu comecei a falar, né? Nessa época de coronavírus, eu comecei a falar, é só para continuar lavando as mãos, gente. Simplesmente continuem fazendo o que você está fazendo. E Deus me deu essa palavra, eu lembrei disso.
E minha família costuma rir, né? Porque eu continuo, é só continuar, gente, normalmente mantendo a higiene. Entendeu? Toda vez que... É só continuar, gente, normalmente, mantendo a higiene, lavando a mão toda hora. É só continuar, né? E outro dia eu falei que absurdo, né? Tá? Agora tem comercial para tudo quanto é lado, mandando os outros lavar as mãos, né? E o que isso tudo tem a ver com essa palavra? Acho que não precisa nem explicar. Quando Deus fala aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje mais, aquele que está se santificando, se santifique mais, Deus está falando isso. Deus tem pregado a palavra dele há muito tempo. A palavra, a primeira vez que a palavra foi pregada, assim, na Bíblia, que se ouve, porque não tem como a Bíblia é um livro de papel, manifestar toda a extensão do poder da palavra de Deus. Mas a primeira vez que a palavra foi pregada na Bíblia foi dentro do Jardim do Éden. Assim que Adão e Eva acabou de pecar, Deus vem ali falando que vai vir que vai pisar na cabeça da serpente, entendeu? Deus já vem falando do fim do mundo por conta já desse pecado, e já vem falando da salvação, o plano de salvação, dentro do Jardim do Éden, falando com Adão e Eva, eles acabaram de pecar. Deus está falando já do plano de salvação, na vida não só de Adão e Eva, mas na vida de cada um de nós que somos descendentes de Adão e Eva. Então, o que Deus está falando é para continuar fazendo. Deus tem falado, ó. Não é de hoje que Deus tem falado. A gente lê aqui que Paulo vai até um lugar pregar o evangelho e quando chega lá fica admirado, porque eles já praticam a palavra. Ou seja, dentro de nós tem algo que eu chamo de Espírito Santo de Deus e muitos chamam de consciência, onde nos diz o que é certo, o que é errado. Então nós fazemos o errado porque nós optamos em fazer o que é errado. Nós fazemos o que é certo porque nós optamos em fazer o que é certo. Aqui Deus está falando, quem está se santificando, santifique mais. Ou seja, se eu sei o que é certo, né, eu vou praticar aquilo que é certo e vou continuar fazendo aquilo que é certo. Eu apanho muito, mas é na minha vida, irmão. Não quero... Põe uma coisa no meu coração, eu nunca quis ser pastora, nunca. Então, eu acho que a maior pregação que um ser humano pode dar não é aquilo que ele diz, mas aquilo que ele faz, aquilo que ele demonstra. Então, a maior pregação que um ser humano pode dar é o que ele pratica. As pessoas observam ele. Então, está muito comum ver crente falando as palavras torpes. E se você vai falar alguma coisa, essa pessoa, ela diz que ou você é rígido demais, né? Para que isso tudo, né? E continua fazendo. Mas se no ambiente que eu estou, as pessoas não me veem como crente, eu preciso abrir a boca e falar que eu sou crente, se no ambiente que eu estou, e eu não estou falando de estar falando de Jesus em 5 minutos não, irmão, porque eu conheço um monte de gente que fala de Jesus em 5 minutos que não é crente, né? Bebe, fuma, usa droga. Se você chegar na boca para evangelizar, os meninos eles citam a Bíblia enquanto você está evangelizando. Eles citam a palavra. Então, o fato de eu conhecer a palavra não significa que eu estou dentro do caminho de Deus. Se eu estou no meu trabalho, na minha escola, e as pessoas não conseguem me identificar como crente sem eu precisar dizer que eu sou crente, tem alguma coisa errada aí. Então, se eu estou me limpando, eu tenho que continuar me limpando. Isso significa que palavras torpes. O que é palavras torpes? Palavrão. Palavras, olha aí, é essa parte que o crente tá. Palavras que parecem palavrão, são desagradáveis ao ouvido, né? Palavras, bullying. Bullying é palavra torpe. Qualquer palavra onde que eu coloque meu irmão para baixo, né? Qualquer palavra que mexa com o interior dele, porque palavras ferem, palavras matam, isso é uma palavra torpe. Então nós vemos hoje em dia uns crentes mal educados. Tu posta um negócio no Facebook, vem aquela galerinha do eu não concordo, tu vê palavrão, crente, hein? Tu vê palavrão, mandando ir por aqueles lugares que... Ai, meu Deus, outro dia eu fui atravessar aqui a rua, e a rua olhando, essa aqui é horrível para atravessar, irmão. Horrível, horrível, horrível. Não tem sinal, o sinal é lá embaixo.
e a gente precisa atravessar aqui por causa do retorno, então outro sinal lá, o outro lá, então não tem como. Eu gosto de atravessar no sinal, mas não tem como. E eu vi o 864, o ônibus paradinho, né, no ponto, olhei para trás do ônibus, não vi nada, né? Como eu vi que o ônibus ia sair, eu dei uma corridinha, só que atrás do ônibus estava saindo uma moto. Eu não dava para ver porque estava atrás do ônibus. E essa moto ia vir me dar uma pancada bonita. Eu dei uma freada e a moto passou. Aí a minha família fica rindo porque a moto passou e eu falei, como é que pode? O rapaz mandou eu ir para lugares que eu não quero ir. Eu não quero ir para esses lugares que ele mandou. E eu olho para minha mãe e eu falo, ô mãe, que história é essa, mãe? Eu não sou tua filha, não. O cara falou que eu era filha de outra pessoa. Eu não sou tua filha, não, mãe. Aí ficaram rindo com isso. Mas isso deixa bem claro. Assim vai ser a vinda do Senhor. A gente vai olhar e vai continuar, vai achar que tá tudo limpo. A gente vai achar que tá tudo certo. E a gente vai continuar, né? Vai dar uma corridinha. Tá nem aí, tô nem aí. E de repente, né? No meu caso, deu para dar uma freada, o cara passou. Mas na vinda do Senhor, quem tiver limpo, né? Não vai ser acertado, vai morar com Jesus no céu. Mas quem tiver sujo vai ser acertado, vai direto para o inferno. Que fique isso hoje no seu coração. Eu tenho uma pregação no YouTube que se chama Só Amolecendo a Sujeira, onde eu falo sobre lavar as mãos. Isso antes do coronavírus, irmão. Não é que eu sou melhor do que os outros, não. É só uma questão de pensar, né? Você ora, você sabe quando você ora, Deus já vai palestrando contigo. O tempo todo, quem tem vida de oração, você está orando e Deus está falando contigo, te mostrando as coisas, te dizendo o que está gostando, o que não está gostando. Ficar falando, Deus, eu te amo, te amo, te amo, mas sei que eu não estou agradando, sei que eu não estou gostando, né? Tem muita gente querendo falar em língua, falando palavras torpes. Aí ainda fala assim, depois que é batizado, ainda fala assim, mas eu falo palavra torpe, continuo falando em língua. Será que está falando em língua mesmo? Será? Já parou para pensar? Ou só decorou? Que isso, irmã Márcia? Tem gente que decora. Claro! Sabia não. Tem gente na igreja que finge que marcha, entrega falsas profecias, finge que está falando em língua para poder aparecer para o homem. A gente não foi feito para aparecer para o homem. Nós somos filhos e criação de Deus. Nós temos que aparecer para Deus. Aparecer para Deus. Meu filho, ele entrava no banheiro, ficava quase uma hora lá orando. Meu marido até construiu outro banheiro por causa disso, né? Porque a gente não queria interromper a oração, mas a família é grande, precisa usar o banheiro. E ele ficava lá orando, e no meio da oração ele começava a falar em línguas. E a minha neta pequenininha, com 2 anos e pouco, e a irmã dele também, Diana, quando era pequena, né? Elas simplesmente decoraram a língua que ele falou. E elas brincando, elas falavam igualzinho a ele, elas decoraram. Porque o dom de língua, essas línguas, o inglês, espanhol, francês, é dom de línguas. Só que, nesse caso, as pessoas entram na escola e aprendem. Mas se eu sou batizada no Espírito Santo, do nada eu posso falar um idioma, qualquer idioma de qualquer... Do nada eu posso falar um dialeto africano, do nada, porque é batismo de línguas. Então tem línguas que são idiomas, tem línguas que são... existe uma língua que só você e Deus sabe a língua que você está falando, ou seja, uma língua que só quando você fala, só Deus sabe o que você está falando, então não adianta ninguém entender. E tem uma língua, né, que quando você fala, o diabo entende o que você está falando. Apesar das pessoas não entenderem o que você está falando, o diabo entende. Que isso, irmã? Gente, pelo amor de Deus, põe uma coisa na sua cabeça. O diabo era um anjo, ele não deixou de ser um ser espiritual. Ele não é humano agora. Ele apenas foi expulso do céu. E a maior parte dos seus poderes foi retirado dele, porque os dons ele vem de Deus. Mas ele ainda é poderoso. Ou seja, a maior parte foi tirada e ele ainda é poderoso. Tem consciência de quem era esse anjo? Ele foi criado para ser anjo da guarda. E ele era tão cheio de poder, que ele achou no seu coração que ele podia tomar o trono de Deus e botar o trono dele acima, ainda por cima,
do trono de Deus. Ele achou que ele podia ser maior do que Deus. Tu acha que Deus é bobinho? Que ia distribuir todos os dons? Toma, meu anjo, vocês vão ser igualzinho a mim? Claro que não. Ou seja, uma coisinha pequena Deus colocou do seu poder nos anjos para que eles nos guardassem. E esse anjo achou que podia ser igual a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Dentro da palavra, Deus está buscando crente para fazer a diferença na terra. Hoje em dia está tão difícil. Se achar uma pessoa se corre muito pela igreja. Sabe por que tem muita gente fora da igreja? Porque fica andando na igreja atrás de profecia. Aí é lógico, acaba recebendo falsas profetadas. Porque quem tem vida de oração, quando alguém vem, eu até aprendi com o Bispo Luiz. Ele falou assim, irmã Márcia, quando alguém vem te entregar uma profecia, fala assim, eis que vejo alguém morrendo na tua casa, eis que vejo uma grande obra de feitiçaria, você não fala amém, porque amém significa concordo. Você fica calado, simples. Porque quem tem vida de oração vai saber, não podemos julgar o profeta, mas podemos julgar sim a profecia. Não é pecado julgar a profecia. E quando você tem vida de oração, Deus te disse se aquela profecia veio dele ou não. E ainda, detalhe, às vezes alguém te entrega algo, a pessoa não sabe por que está te entregando. Mas você vai saber, porque Deus vai te revelar aquilo ali. Porque profecias, sonhos também tem o dom de interpretação de sonhos. Então, uma pessoa às vezes sonha, fica atribulada. Irmão, pelo amor de Deus, tem 3 tipos de sonho. Tem o sonho que o nosso cérebro absorve informações o dia inteiro, ouve, vê e monta um sonho. Então, tem esse sonho que é montado pelo nosso cérebro, né? Tem o sonho que o diabo dá, tá? Que o diabo, ele produz, cria um sonho, bota na nossa mente que a gente fica turbado, achando que o sonho veio de Deus. São sonhos que o diabo dá justamente para nos atribular, entendeu? Ou para nos enganar com alguma coisa. E tem o sonho que vem de Deus. O sonho que vem de Deus, muitas vezes ele não vem certo, a gente acha que é uma coisa. Muitos sonhos, muitas visões precisam de interpretação e tem o dom de interpretação de Deus. A palavra que Deus me deu hoje, quem é injusto, faça injustiça ainda. Deus não está mandando praticar o que é errado. Ah, você pratica o que é errado? Então continua. Não, não é isso não. O que Deus está falando é que você conhece a palavra. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Temos que decidir. Então, se eu pratico a injustiça e eu sei que aquilo é errado, então continua. Mas se eu sei que aquilo é errado e eu quero mudança, eu quero mudar, eu vou começar a praticar o que é certo. Ou seja, se ontem eu matava e hoje eu não mato mais, é porque eu estou praticando a justiça. Eu estou me limpando. Se ontem eu estrupava e hoje eu não estrupo mais, é porque eu estou praticando a justiça. Se ontem eu xingava palavrão, feião, falar palavra torpe perto da criança, hoje em dia tu pega a criança de 2, 3 anos, não sabe nem falar. Vai, tia. Ah, mas essa palavrinha aí não é feião, pô. Aprendeu com quem? Se a criança não sabia falar, aprendeu com quem? Aprendeu com crente. Só para encerrar, eu me batizei 2 vezes, irmão. Batismo é um só, mas eu me batizei 2 vezes. Porque eu vi dentro da igreja tanta sujeira, eu me batizei com 15 anos. Tinha 15 anos de idade. Aí senti uma presença, estava passando na porta da igreja, alguém estava louvando. Olha como é diferente quando alguém tem a presença de Deus. Alguém estava louvando e aquele louvor, a pessoa não estava lá fora, ela estava louvando, tão cheia da presença de Deus que aquele louvor me levou lá para dentro da igreja e eu sentei no banco e fiquei lá. Ou seja, eu fui atraída pela presença de Deus. E eu, lógico, vim me batizar e tal, mas eu pedi para me batizar de novo. Por quê? Porque eu via muita coisa errada dentro da igreja. E eu comecei a achar que aquilo ali não era lugar. Eu pensei assim, poxa, veja só, eu praticamente morava na rua, eu morava na casa dos outros, não tinha o que comer, porque quem mora na casa dos outros, tem os outros e tem outros. Então eu morava na casa dos outros. Porque às vezes eu chegava em casa, eu ajudava com o meu pouquinho que eu ganhava muito pouco, hoje eu tenho consciência disso, então era muito pouco que eu ajudava, né? E com pouco que eu ganhava, eu ajudava, mas eu não encontrava comida para eu comer, né? Então, não tinha... O diabo botou na minha cabeça que eu não tinha família, mentiroso. Então, o que eu queria? Eu queria achar um lugar onde eu achasse pessoas diferentes. Então, foi uma decepção muito grande entrar na igreja e ver que lá tinha muita gente ruim, muita gente suja. Mas hoje eu entendi que se eu quiser ir para o céu, eu tenho que ficar dentro da arca. Correto?
Noé botou um monte de bicho, todos os bichos fazendo totô, todos os bichos fazendo titi, né? Lá, aquela sujeirada, fedendo, tempão sem tomar banho, um fedor danado, mas tinha que ficar dentro da arca. Só sai da arca se Deus mandar. Porque a arca, é na arca que nós vamos chegar lá para ser salvo. Hoje eu entendo que eu tenho que estar dentro da igreja e fazer a diferença no meio de toda essa sujeira. Eu tenho que ser crente, por quê? Porque assim como eu entrei, porque eu precisava de uma palavra, eu precisava de Deus, eu estava toda quebrada, eu já tinha tentado o suicídio 3 vezes. A porta que Deus abriu é a porta da igreja. Então eu precisava, alguém louvando, eu entrei pelas portas da casa do Senhor. Alguém me atraiu por causa da presença de Deus que havia nele. Então, dentro da casa do Senhor tem que ter pessoas que estão se santificando mais. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que todos os dias têm buscado a perfeição. Como eu falei na pregação que eu tenho no YouTube, Amolecendo a Sujeira, é que uma vez ou outra vez, eu lavando a mão rapidamente, eu tinha acabado de fazer tutor, irmão, que a gente faz tutor, lavando as mãos rapidamente, eu saí, só que daqui a pouco senti quando eu cheirei minha mão cheirando, irmão. Tinha entrado aqui na minha unha, horrível isso, né? Mas é verdade, tô sendo sincero, tô falando dos meus podres, para você entender que eu sou uma pessoa imperfeita, que busca a perfeição, né? Isso tem tempo, tá? Calma lá. Mas ali eu vi a necessidade de eu lavar minha mão direito. Ali eu vi a necessidade de eu passar mais tempo lavando a minha mão. Ali eu percebi que eu estava fazendo errado. Ali eu percebi que a minha maneira de fazer não era correta. E eu comecei a fazer da maneira certa. Hoje eu passo mais tempo lavando a mão, lavo a mão mais vezes. Então eu tenho essa pregação amolecendo a sujeira. Então chega a ser um absurdo, mas não é. Aliás, parece um absurdo, mas não é. Que pessoas façam, nessa época de coronavírus, vídeos ensinando a lavar a mão. Porque eu era assim. Eu não sabia lavar as minhas mãos. E hoje eu sei lavar minha mão adequadamente. E assim tá cheio de crente. Se eu sei que certas coisas que eu tô fazendo parece que tá certa, mas eu já senti o cheiro, tá na hora de mudar. Então se fala a palavra torpe, irmão, muda. Ah, mas eu falo palavra torpe e falo na igreja, irmão, já falei, palavra decorada, a hora que eu quero falar, babá. Márcia, particularmente, eu não consigo. Não sei que mistério Deus tem comigo, que eu ouço muita gente falando, pastores às vezes falam, uma vez o pastor ficou me olhando de cara feia, porque ele lá do altar, ele falou assim, falem em línguas. E eu fiquei lá, e ele ficava me olhando, porque naquela igreja, se eu falasse em língua, meu querido, eu já saía rodando, marchando, tocando, as pessoas sendo arrebatadas. Entendeu? Não era. Tinha meus momentos, né? Que eu falava assim, mas eu sentia a unção de Deus descendo sobre a minha vida, eu adorando o Senhor, começava a falar em língua. Eu sentia, sabe, vindo do alto, aquela unção sobre a minha vida. Mas no geral, quando eu falava em língua, eu ia tocando, né? E transferindo, porque era isso que saía, Deus colocava em mim, saía de mim para outra pessoa. Mas por quê? Porque eu estava no processo de aprender a lavar minha mão direitinho. Não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu entendo, mas do jeito certo. Eu não posso, se eu estou sentindo que está fedendo, é porque eu não estou fazendo direito. Então, vamos correr desse negócio de falar palavra torpe, porque o mundo fala palavra torpe. Vamos parar de falar palavrão, porque o mundo fala palavrão. Vamos parar de nos prostituir, porque o mundo se prostitui. Ah, irmã Márcia, mas eu sou jovem, tenho que andar de shortinho. Tem, mas se morrer hoje, vai pro inferno. Não, qual o problema de andar de shortinho? Nenhum problema de andar de shortinho. Mas se você tá botando esse shortinho, esse peito, metade do peito para fora, para chamar a atenção do mundo, né? Com certeza tá perdendo a atenção de Deus. Não tô mandando você se vestir e ficar feia, não. Mas eu tenho uma aula que eu vou até começar a gravar aulas dos cursos de casais e família, onde eu falo sobre beleza interior e beleza exterior. Você tem que ser bonita, sim. Você tem que se arrumar, sim. Você tem que se cuidar, sim. Praticar esporte não é pecado. Cuidar do corpo não é pecado. Ao contrário, é santificação cuidar do corpo. Né? Se alimentar adequadamente, tudo isso faz parte da Bíblia, está na Bíblia. Deus manda se alimentar corretamente. Antigamente, quando se sacrificava, a gordura era para Deus. Hoje o homem está comendo gordura. Né? Então, tudo isso.
Eu tenho que me vestir para Deus. O que que Deus acha do que eu estou me vestindo? Deus tá? Vai lá, filha, vai lá. Será que quando eu pego aqui, né, que tem um macete, eu puxo o meu peito aqui para cima, puxo aqui para cima, junto com o sutiã para ficar mais assim. Quando eu faço isso, onde que está o Espírito Santo de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus não sabe? Não é o homem que tem que ver essas coisas, não, irmão. Pastor na terra nenhum deve ficar falando de vestimenta. Nenhum. Apenas dá um toque, não é? Tô falando de pastores que na igreja arrebenta. A pregação é só essa, só essa. Tinha um pastor há pouco tempo, não citar a igreja não, senão vão logo identificar ele, que a pregação dele, uma vez Deus mandou entregar para ele, a parte que ele gostou, que era a irmã, uma pastora que estava perseguindo ele, e Deus me revelou a pastora perseguindo, e Deus foi lá. Tá pensando que Deus passa a mão no culpado? Deus não tem o culpado por inocente, não. Deus foi lá, eu juntei os dois, e Deus falou, irmã, Deus me mostra, ela que é. Eu falei, não sei o problema de vocês, não. Sei que Deus tá me mostrando e eu vou entregar, porque meu coração parecia que eu ia infartar, minha mão chega a tremer, porque eu queria meter o pé, né, pra casa. E falei, Deus mostra você. Aí ele, caraca, minha irmã Márcia, aí virava pra pastora, eu não falei nada com ela, é Deus falando contigo, irmão. Eu já tava aqui pensando, como é que pode, Deus, que não sei o que, Mas quando Deus se voltou, porque Deus mandou os dois juntar, porque Deus tinha uma palavra para ele também, dele parar, que Deus estava falando para ele pregar só o que Deus mandou, e parar de pregar o que ele achava. Então ele pregava direto, arrebentando todo mundo, até de prostituta. Ele chamava as pessoas que estavam chegando na igreja por causa das suas roupas. E Deus mandando ele parar de pregar isso. Sentiu a diferença? A diferença de eu aprender com Deus o que é certo e o que é errado. Então, quando alguém me ensina a lavar as mãos corretamente, né? Certo é até cortar as unhas, mas já que eu insisto, eu vou ter que vir aqui, né? E isso é um processo demorado, não pode ser só molhou. Por isso que a pregação se chama amolecendo a sujeira. Não dá só para amolecer a sujeira, tem que tirar a sujeira, lavar daqui para baixo. Então, se tem vídeos aí ensinando a lavar as mãos, levando isso para a palavra de Deus, vamos aprender, vamos se santificar. Vamos buscar salvação. Vamos, porque Deus está buscando pessoas para dar dom da cura. Não é por merecimento, é por santificação. Deus tem visto quem quer agradar a Ele e quem não quer. Não dá para servir a dois senhores, né? Às vezes estou com um short curtinho, mas quero ser missionária. O que é pior, quero que as pessoas me chamem de missionária, né? Às vezes estou Se eu for evangelizar lá no tráfico, por exemplo, com short curto, ninguém vai me chamar de missionário. Agora, eu nem sou crente, passo de saião, eles me chamam de missionário. Porque eles veem também pelas roupas, eles veem pelo se portar, né? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Jesus falou, Pedro falou assim, Senhor, onde tu fores eu vou contigo. Aí Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Olha só, Pedro não conhecia a sua natureza humana. Ele achava que o que acontecesse com Jesus, ele estava dentro. Ele não conhecia a sua natureza humana. Mas Jesus conhecia a natureza humana de Pedro. E ele falou, Senhor, onde tu for, eu vou contigo. Pedrão falando. E Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro vem e nega Jesus 3 vezes e para pensar no que foi falado. Uma profecia foi falada. Né? E ela se realizou, porque tudo que vem de Deus se realiza. E Pedro nega 3 vezes. Mas como é que foi essa negação? Alguém olhou para Pedro e falou assim, tu anda com ele. Não, tu fala como ele. Então tem gente nos observando. Pô, tu fala como ele. Tu anda como ele. Tu se veste como ele. Né? Jesus se vestia de vestido, tá, irmão? Porque tem gente que prega que calça comprida é pecado. O excesso de sensualidade é pecado. Se Jesus usava vestido, ou então um homem hoje de vestido estaria santificado, né? Vamos buscar Deus só para encerrar mesmo. Eu não tomei nem o café da manhã. Daí, devago. Meu marido, ele foi trabalhar numa empresa, acho que eu já falei isso num vídeo, e se tem alguém que não fala que é crente, não fala que é pastor, é o meu marido. Ele não fala.
Não fala. E ele foi trabalhar numa empresa cheia de homem. Então imagina, né, a quantidade de palavras torpes e palavrão que era falado. Então sabemos que a palavra torpe é palavrão, palavras que parecem palavrão e bullying, né? Palavras que botam a outra pessoa para baixo, que ferem, que machucam, que não edifica. Palavras que não edificam. Então, palavras torpes. Então, esses 3 tipos de palavra torpe era falado, né? E nenhuma dos 3 meu marido fala. E ele ali falando, aí um rapaz chegou para ele e falou: vem cá, posso te fazer uma pergunta, João? Aí ele: estavam almoçando. Tu é crente, não é? Aí ele: sou. Perguntou, eu respondo, né? Porque mentira também é palavra torpe. Sou. Aí, só que ele ficou curioso e ele falou assim: como é que tu sabe que eu sou crente? Porque afinal de contas ele tava de calça jeans, camisa igual todo mundo, uniforme igual todo mundo, mesmo uniforme. Quem era macumbeiro estava vestindo o mesmo uniforme. Deu para entender isso? Tava cheio de macumbeiro. Ele falou: tem um povo lá que faz macumba mesmo. Eu chego lá, eles estão cantando uns mantras esquisitos, jogando uns pó assim na empresa. Eu já entro em espírito de oração, né? Era o mesmo uniforme. Era o mesmo, então não seria pela roupa. Aí ele foi e perguntou pro rapaz: como é que tu sabe que eu sou crente? Sabe o que o rapaz respondeu para ele? João, pela manhã. Aí o João foi e perguntou: como é que tu sabe que eu sou crente? Aí ele: João, pela maneira que tu fala. Passou um tempo, passou um tempinho. O rapaz observando, aí ele que ele reparou que ele estava sendo observado. Crente, nós somos observados. Aí o João ficou olhando e, ele tá me olhando muito. Aí ele foi e perguntou de novo. Só que ele já fez uma pergunta afirmativa. Porque ele virou e falou: João, tu não é só crente, não. Tu é presbítero, tu é alguma coisa, João. Teu jeito é muito diferente. Aí o João deu uma risada e falou assim: pela misericórdia de Deus, porque é uma frase que fala assim: nossa, hipócrita. Não, gente. É uma frase bem realista. A gente não tem como, meu Deus, só Deus mesmo, para olhar para a terra e escolher gente falha. Aí meu marido falou: pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Nós estamos sendo observados pelo homem, ou seja, nosso vizinho, nossa família, nossos amigos da escola, do trabalho. Nós estamos sendo observados por Deus e nós estamos sendo observados também pelo diabo. Então não tem como, nem mesmo nessa época de coronavírus, com o pessoal com uma pequena parte trancada dentro de casa, nós estamos sendo observados. E fica isso no coração, justamente nessa época onde a família está mais reunida, os primeiros a nos observar é a nossa família. Mesmo que eles digam: tu não é crente, tu não é crente, tu não é crente, é porque eles estão nos observando. Então vamos falar como Jesus fala, andar como Jesus anda, nos vestir como Jesus se veste, buscar parecer cada dia mais com Jesus. Amém? Que a alegria do Senhor venha te renovar todos os dias. Que seja repreendida em nome de Jesus todo espírito de demônio, toda pombagira, tranca a rua, que tranca as portas de trabalho, todo espírito que tem entrado dentro da tua casa para trazer pobreza, para trazer aquilo que não edifica. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo demônio que está se escondendo atrás dos móveis pelos cantos dessa casa. Eu te vi, em nome de Jesus, sai agora todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, todo demônio que tem trabalhado na mente dessa pessoa, dizendo que ela não vai ser ninguém, que ela não vai ter nada, que ela não vai ser nada, que ela não vai ter ninguém, que seja repreendido em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir, eu não tenho o poder de entrar na casa das pessoas, mas o Senhor tem. Deus, quando essa pessoa, Senhor, colocou esse vídeo para ver, ela abriu a porta, ela estava buscando te encontrar. Então eu entendo, Jesus, que nesse momento que ela abriu a porta para o Senhor entrar, o Senhor está entrando dentro da casa dela e fazendo uma faxina, tirando tudo que é sujo, tirando tudo que não presta. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha fazer uma faxina geral, não uma arrumação, uma passadinha de pano, não amolecer a sujeira, mas que o Senhor venha limpar. Senhor, entra dentro do coração, tira todo o ódio, toda a raiva, toda a falta de perdão, ajuda ela a perdoar, Senhor, que ela venha
venha liberar uma palavra a esse respeito, dizendo: eu quero perdoar fulano. E quando ela disser: eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar cicrano, que o Senhor venha junto com ela limpar o coração, limpar a mente. Deus, mostra a ela o tamanho do teu poder, o tamanho da tua glória. Porque mais que o Senhor mostre, nós só conseguimos ver um pouquinho, Senhor, de quem realmente tu és. Trabalha no casamento, Senhor, se tem alguma pombagira trabalhando, Senhor, para vir trazer, Senhor, turbação, divisão, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Senhor, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa casa com o teu poder, cobre essa casa com a tua glória. Faz uma limpeza geral, uma faxina geral, Senhor. Santifica cada dia mais esse lar, essa família. Traz todo mundo para dentro da tua casa, para dentro da tua presença, para dentro do teu querer. Tira toda a religiosidade, Pai, porque não adianta estar dentro da casa. Tem muita gente dentro da tua casa, Senhor, que deveria estar fora. E tem muita gente, Senhor, que está fora da tua casa, que tem que vir para dentro, deveria estar dentro. Então eu quero te pedir que aquele que está fora, Senhor, o Senhor venha trazer para dentro. E aquele que está dentro, Pai amado, de brincadeira, que o Senhor venha fazer uma limpeza, venha mostrar a tua verdade, venha entrar com salvação, venha entrar com conversão, Pai, que ele venha se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e atentar, Senhor, para o teu querer, para a tua vontade, para que o Senhor venha sarar essa casa, essa terra. Eu desde já, Jesus, te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará. Amém e amém.